Bem-vindo ao Mac Tutorial. Eu sou Alemelo, você encontra as minhas dicas em mactutorial.com.br e também no YouTube/Alemelo. Neste vídeo vou mostrar para vocês como foi a minha instalação do Yosemite OS 10 10.10. A primeira coisa que a gente precisa fazer, como eu falei antes, é o backup. Tá? Então o que eu sugiro, arranja um HDzinho externo, né? Um HD que tenha um tamanho, por exemplo, o meu HD tem 320 GB, o meu HD de backup tem 500 GB. É um pouquinho maior para caber mais do que o meu HD, quer dizer, ele consegue copiar todo o meu HD e mais um pouco. Você colocando o HD, eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou colocar o link aqui na tela. Esse daqui pode ficar conectado todo dia e você vai fazendo backup diariamente. No meu caso, ele está fazendo 28 MB de 57 MB que ele teria para fazer. Depois que ele acabar, ou enquanto ele está fazendo esse backup, você vai lá no App Store, tá? Que é esse aqui, e vem aqui em Updates, você vai ver uma janela como essa aqui, pedindo para você fazer uma atualização de software. No meu caso, ele pediu o iTunes 12 e uma atualização de segurança, que eu não sei porque não tinha sido feito ainda. Eu instalei, tá? E eu já vou reiniciar o computador, eu vou dar uma pausa aqui enquanto ele está fazendo o download. Eu já pedi para ele fazer o download. Na hora que aparece o botão instalar, você clica, ele vai fazer aqui o download. Enquanto isso eu fiz essa outra atualização, tá? Vou pausar esse download, vou reiniciar o computador e vou retomar esse download que ele estava fazendo. Então vamos fazer por partes aqui. Ele acabou o backup. Agora eu vou reiniciar o computador. Então eu vou pausar esse download aqui. Depois eu posso pedir para ele retomar esse download de onde ele parou. Quer dizer, ele já baixou 3 GB, ele vai terminar os 5 GB para fazer. E o meu computador já está avisando, ó, eu preciso reiniciar. Eu vou fazer isso agora. Já já eu volto. Ele está instalando a atualização de software do iTunes e a atualização de segurança que eu pedi. Note, ainda não é a instalação do OS 10, do Yosemite. Tá? Ainda é a atualização preparando para o Yosemite. E na hora que ele acabar essa instalação, ele vai reiniciar o sistema. 10 segundos que demoram mais ou menos 45 minutos. Lembrando, a primeira parte foi fazer backup. Se você pegou o vídeo no meio, faz backup antes de instalar. Está reiniciando o Mac. Algumas vezes esse reinício é um pouco mais demorado porque ele tem que fazer alguns ajustes, tá? no Mac. Como ele acabou de atualizar o sistema, ele acaba demorando um pouquinho, então não se assuste. O Mac aqui está preparando para ligar. Vai exibir os usuários. Vou lá no meu usuário. Pronto. Ele retorna. Como eu tinha saído e deixado o App Store aberto, ele retoma onde eu parei, tá? Então eu vou agora nesse botãozinho. Eu voltei, né? Eu recarreguei aqui e cliquei no botão de retomar que tinha aqui na App Store, tá? Tá dentro da pasta de updates. Vale lembrar que ele está pedindo outros 2 updates aqui, né? Do iBooks Author e do GarageBand. Eu vou deixar esses 2 para depois que eu instalar, porque eu já estou com o processo rolando aqui, não vou segurar. Tá? Ele vai fazer esse download. Quando acabar esse download, ele vai me pedir já para instalar o Yosemite. É legal, se você tiver um MacBook, deixar ele na tomada, né, com o carregador, para não faltar energia no meio do processo, que pode prejudicar o andamento da instalação. Assim que ele concluir o download, eu mostro os próximos passos da história. Assim que o download é concluído, a tela que você vai ver é essa, é a tela para iniciar a instalação do Yosemite, tá? Atrás ali você está vendo, tem a tela ainda da App Store, né, que é onde foi feita a atualização do software, e você consegue, a partir desse momento, iniciar a instalação. Antes disso, vamos fechar aqui a App Store, que a gente não precisa mais, então quit a App Store. E aí eu costumo fazer o seguinte, para ter sempre o instalador comigo, eu guardo uma cópia do instalador. Quando a gente faz o download, o instalador ele é guardado numa pasta chamada Applications, em português é aplicativos. Você vai procurar lá, você vai ver na letra I, tem um instalador do Yosemite, está aqui, ó. Tá? Eu vou no menu Editar, lá em cima, eu vou fazer uma cópia desse instalador. Então aqui no menu Editar, eu copio o item
instalar não sei o que lá do Yosemite. E eu guardo numa outra pasta no meu HD, que é uma pasta de instaladores, eu guardo um monte de coisa, tem por exemplo o instalador do Mavericks lá, e eu colo o instalador nessa pasta, certo? Esse processo demora um pouquinho, o arquivo tem uns 5 GB, então eu vou adiantar o filme para a gente ver. Uma coisa importante, sempre tenha em mente o seguinte: antes de fazer qualquer atualização de software, faça um backup. Ó, esse backup eu fiz agora às 5h51, quando o relógio do Mac está 5h54, ou seja, acabou faz 3 minutos, certo? E esse backup vai ser importante para a gente poder fazer a instalação com segurança. Feito o backup, ejeto esse disco, né? Eu uso o Command E para ejetar, mas você pode também clicar com o botão da direita e mandar ejetar, ou arrastar o disco para a lixeira, ele vai ejetar. Está terminando de copiar aqui o Yosemite, né? O instalador, para minha pasta instaladores, e eu já posso então disparar a instalação. Eu vou clicar aqui no continuar, dá uma olhada nesse texto legal, que tem várias informações sobre o OS 10, concordando, você clica ali, né? Ou seja, você está concordando com as condições da Apple, e aí ele informa para você aonde ele vai instalar, e você manda bala, manda ele instalar o OS 10. Ele vai pedir uma senha de administrador. Já falei sobre isso, a senha de administrador tem que ser uma senha difícil, longa, porque é ela que protege seu Mac. A partir daí, você pode ir dormir, tomar café, o processo demora, varia de um Mac para outro, mas ele vai fazendo sozinho. Eu já mudei a gravação para o celular, que eu estava gravando com o meu Moto G, e você deixa rolando. Cada Mac demora um tempo, mas você pode deixar ele fazendo sozinho. Ao final desse processo, quer dizer, quando ele concluir todo o processo de instalação, ele vai dar uma geral no seu disco e tudo mais, ele vai, na conclusão desse processo, ele avisa: vou reiniciar o seu Mac. Tá? Se você não estiver por perto, ele vai reiniciar sozinho, ele dá uma contagem regressiva e reinicia. Ou você pode, a qualquer momento, disparar o reinício, quer dizer, você clica nesse botão e ele reinicia o Mac. Clicou, ele vai fechar tudo que está aberto no Mac e vai começar vai reiniciar o Mac já com o Yosemite instalado, né, com o OS 10 novo. Você percebe que ele vai encerrar usando esse gira-gira aí, e na hora que ele reinicia, eu estou filmando com o celular, então a coisa está meio estourada a imagem, você percebe que não existe mais aquela bolinha no reinício, já é agora uma barrinha que ele vai preenchendo enquanto ele carrega o OS 10 do seu Mac. O Yosemite já mudou essa entrada. Tem gente assustada, não se assustem. E aí o processo final da instalação, em que ele dá o concluído ali da história, né? Ele mostra que ele terminou de instalar o OS 10, que é o Yosemite. Você percebe nesse X que tem a foto, aquele pano de fundo que eles usam, que é o Guardian, né? Que é uma pedra que tem lá no Yosemite. Ele vai continuar essa instalação e novamente você espera um tanto. Tá? No meu caso aqui ele disse 23 minutos, na verdade são 223 minutos. E é o processo de instalação. Ele vai apagar a tela, esse sou eu filmando, e já aparece a tela do Yosemite com a carinha nova do sistema. Você percebe que tem umas diferenças de textura, você coloca a mesma senha de usuário que você tinha antes, tá? Não precisa mudar, é a mesma, no caso ali está a minha senha de administrador. Você coloca essa senha, aperta Enter e ele carrega. Você confirma a sua senha da Apple e aí ele vai abrir a história do iCloud Drive, que eu vou falar num outro vídeo, tá? Você pode atualizar para o iCloud Drive, que é como se fosse um pendrive na internet. Eu vou pedir para ele atualizar o meu para o iCloud Drive. Eu vou falar sobre isso num vídeo específico. Manda continuar o processo aí. Tá? Confirmei ali a história. E ele me avisa que tem alguns softwares que não são mais compatíveis com o OS 10 e o Yosemite, tá? Isso acontece, por exemplo, o meu tablet, o driver estava antigo, ele vai reclamar. Em uns outros aplicativos que eu tinha, que não vão mais funcionar com o Yosemite, ele simplesmente deixa no cantinho falando, não funciona. Ele configura o que falta configurar, tá? São os detalhezinhos do Mac,
Aí ele vai avisar que está sem o Java, eu vou falar disso também, tá? Dá OK aí. Ele pede a senha do iCloud normal, tá? Essa senha é necessária para você poder conectar o seu Mac com o iCloud. As novas condições de uso do iCloud, eu concordo com tudo isso, dá uma lida que é legal. Verifica se as suas configurações do iCloud estão OK. Reparem que ali apareceu o iCloud Drive, tá? E ele vai otimizar seu Mac. Então, é normal que ele demore um pouco para voltar a funcionar regularmente. Você percebe aqui na base que os ícones já estão novos, né? Já está com a interface nova, que é a interface do Yosemite, mas a organização do seu dock continua a mesma que você tinha originalmente. Inclusive as pastas, se você clicar numa pasta sua de usuário que tiver no dock, você vai ver que o conteúdo continua o mesmo, só mudaram os ícones, tá? Os ícones padrão, eu digo. A casinha, por exemplo, que eu costumo colocar a pasta de usuário aqui no dock, que ajuda, tá? Tá tudo lá, o conteúdo está todo lá. E esse é o Yosemite. Divirtam-se!